Olá, boa noite. Oi, Lari. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Agora sim, né? Agora sim, o Instagram, espero eu que sustente, já que a gente vai falar bastante de sustentação no Astral do Momento, a live, né? Pra gente bater o nosso papo e finalmente eu consegui aí expressar para vocês todas as energias da lua nova de Áries que aconteceu ontem e a gente vai explorar juntos, tecnicamente e humanamente, falando sobre o céu do momento. Quais são. Oi, Mai, boa noite. Quais são as influências celestes que, claro, né, sempre tem a sua repercussão, o seu efeito aqui na Terra, tá? Então vamos lá, queridos. Esse é o o código não, o calendário de bolso de todo astrólogo. É muito interessante que o desse ano veio com o olhar, né, o olho de Horus lá do Egito, as pirâmides do Egito, o Sol. Olha que interessante, né? Eu estava observando a simbologia do calendário desse ano. Tem umas nuvens, né? Um momento de nebulosidade. E aí, para atravessar esse momento de nebulosidade, tem as pirâmides que indicam o autoconhecimento, a consciência, né? A visão que é o olhar para dentro para conseguir enxergar o todo, o que está em cima, o que está embaixo, decifra-me, eu te devoro. Então, através do autoconhecimento, né, do olhar para nós mesmos, de ampliar a nossa visão, expandir a nossa consciência, a gente consegue atravessar um momento de nebulosidade e enxergarmos o sol que está do outro lado, né? Porque é um ano do sol, é um ano regido pelo sol, tá? Então, nesse calendário que todos os astrólogos usam ou deveriam usar. Oi, quanta gente querida! Tenise é minha aluna lá de Salvador, é você? Oi, Paula, querida, canceriana, maravilhosa, dançarina, cantora, talentosíssima. Apesar dos pesares, Paula, esse é teu ano, hein? Esse é o ano que vem, que se não me engano a sua lua é em aquário, né? Eu esqueço o nome, mas eu não esqueço o mapa astral. E aí, então, no calendário, né, astrológico do ano de 2020, que é o ano regido pelo Sol, que a gente encontra esse Sol, essa luz solar, que é interna, que representa a nossa essência, a nossa verdade, depois de fazer a travessia do momento nebuloso, do momento que a gente não enxerga, da confusão, a gente dissipa os medos, né, a falta de clareza e através, né, de uma autobusca interna. Oi, Tê, querida, ascendente peixes, tô sabendo, hein? Aí a gente encontra, então, a verdade do nosso ser, né? Que tem tudo a ver com o astral do momento, com a lua nova de Áries, que é o que eu vou falar para vocês que aconteceu ontem. Então, nesse calendário tem aqui, né, o mapinha da lua nova, que a gente vai destrinchar juntos nesse momento. É a primeira lua nova do ano de 2020, então ela tem um efeito muito importante. Ela vai. Oi, quanta gente linda! Oi, Chá! Saudades, Chá! Saudades de dar um abraço. Então, essa primeira lua nova do ano de 2020, ela configura real, oficial, decreto, né, o ano novo, tá? E as luas novas sempre têm um efeito de 6 meses. Mas, considerando que depois eu leio aqui os comentários. Saudades, deusa. Considerando que é a primeira lua nova
do ano novo, além de ter um efeito para a gente de 6 meses que a gente vai ver lá na lua nova de Libra, que é o oposto complementar de Áries, em final de setembro, outubro, vamos ver quando vai acontecer a lua nova de Libra. No dia 16 de outubro. Então, além desse efeito de 6 meses, esse mapa que a gente vai destrinchar juntos, ele indica para todos nós o que a gente pode esperar desse ano. Além do mapa do equinócio, que nós vimos juntos há alguns dias, que está lá, todos os vídeos que eu gravo aqui para vocês, absolutamente todos, em parceria, sozinha, eu subo para o meu canal no YouTube, vocês podem encontrar lá, tá? Então, além do mapinha do equinócio, o mapa da lua nova também vai trazer uma visão, né? A gente estava falando aqui do olho de Horus, então a gente vai ter uma visão, uma clareza do que a gente pode esperar pelo ano. O que o ano de 2020 indica pelo mapa da lua nova. Então vamos começar pelo começo? Vamos. Sol em Áries a 4 graus, Lua em Áries a 4 graus, né? Então eles estão em conjunção de grau exato, é sempre assim numa lua nova, né? Um casamento no céu da luz e da sombra, né? Então, de passado, Lua, e de presente, Sol. Então busquem no mapa astral de vocês, quem estuda, né, o próprio mapa, onde vocês têm Áries. Que setor tem Áries? Todo mundo tem Áries no mapa astral. E onde está o 4º grau de Áries? Porque quem sabe, estudou astrologia, né, sabe falar astrologuês. Quem não estudou ainda, a turma nova vai começar na lua nova de Touro, dia 22 de abril. Pode vir, dá tempo de se inscrever ainda. Aproveita a quarentena para estudar, aprender astrologia, que é uma sabedoria ancestral sendo resgatada de forma uraniana, aquariana, e que vai ser muito importante. Eu estou falando isso há muito tempo. É uma das medicinas do futuro. É uma das medicinas e ferramentas que a gente vai usar cada vez mais de agora em diante, especialmente com a crise e a transição planetária. Tá dito, há muito tempo, fiquem ligados. Bueno, então, onde vocês têm 4 graus de Áries no mapa astral, que não necessariamente condiz com a casa, porque a cúspide que delimita a casa, não necessariamente. Ela pode estar antes ou depois de 4 graus. Quem quiser astrologar, vem estudar comigo, tá bom? Ou com quem vocês sentirem, né? Porque é livre. Então, o mapa dessa lua nova tá muito especial. Começando pelo Sol. Sol a 4 graus de Áries, onde? Né? Olha, o ascendente dessa lunação, ele tá a 6 graus de Áries, tá? E o Sol tá a 4 graus. Eu, particularmente, considero a orbe, que é a margem, o tempo, espaço, distância, né, que nós astrólogos consideramos para medir quando começa e termina um aspecto planetário, quando começa e termina uma casa. Eu considero que esse Sol, ele está na casa 1, né? Por quê? Porque normalmente eu trabalho com orbe de 10 graus para planetas pessoais. Sol, Lua, Marte, Vênus e Mercúrio. Então, poxa vida, de 4 graus para 6 graus tem 2 graus de diferença só. Isso significa dizer que o Sol, ele está inclinado, embora ele esteja até no mapinha, se vocês virem, ó, o Sol, ele está dentro da casa 12, e aqui está um ascendente. Mas por conta dessa diferença de 2 graus, eu vou considerar o Sol na casa 1, tá? E a Lua também. E o ascendente também é em Áries, né? Então a gente tem
no mapa da lunação, no mapa do ano novo, Sol, Lua, ascendente em conjunção, porque dá para fazer aspecto com ascendente em Áries, na casa 1, obviamente. Isso tudo significa o quê do astrologuês para o português? Que é um momento de tomada de consciência do eu. Quem sou eu? Quem sou eu como indivíduo? O que dos meus aspectos inconscientes, do meu passado, né, da minha psique, eu estou trazendo para o momento presente para vertente A, entrar em contato, revelar a luz, compreender, tomar consciência quem eu realmente sou. E mostrar para o mundo a autenticidade do meu ser. Entrando em contato também com os medos, inseguranças, memórias ancestrais do meu passado que eu posso trazer, que estão impedindo a revelação e a expressão, casa 1, da minha real identidade, do meu eu essencial. Por outro lado, vertente B, onde que esse eu, ele tá distorcido, mascarado num falso eu, numa idealização de eu e num orgulho, numa vaidade, numa arrogância, numa prepotência, num egoísmo, onde alguns de nós estamos precisando sair, né, de papéis de submissão, de papéis de baixa autoestima, baixa autoconfiança, anulação, desconsideração do eu, sempre fazendo as vontades, quereres e vezes do outro, que é o oposto complementar de Libra, onde eu estou desempoderado do meu eu real, da minha verdade. Por outro lado, quem está se achando, né, com o rei na barriga. Considerando o contexto mundial, né, de parada para reflexão e ressignificação da sociedade como um todo, a gente só muda do lado de fora se a gente passa pela mudança do lado de dentro. Então a gente só vai conseguir realizar essa transição planetária do nós quando a gente passar por essa transição interplanetária do meu mundo, do meu universo interior, do meu eu. Então, quem em mim está resistente a essa mudança, que está com medo, rígido, cristalizado, resistindo a esse novo eu que precisa compreender que não poderá mais se sustentar numa velha carcaça, numa velha máscara, numa falsa zona de conforto, porque precisa de um update, de um status atualizado, de uma modernização do eu. Por que eu estou falando isso? Porque o regente do Sol, da Lua, do ascendente é o mesmo. E esse regente está fazendo toda a diferença no mapa da Lua Nova e no contexto que a gente se encontra. O regente é Marte. Marte, o líder. Áries, o líder. Marte, o guerreiro, aquele que usa a força para liderar, comandar, persuadir, né, inspirar, motivar. Agora, com qual consciência essas qualidades e atributos estão sendo usadas nesse momento? Então, algumas pessoas vão precisar se questionar: caramba, cadê o meu líder pessoal?
Onde foi que eu perdi o meu poder pessoal? Né? Para quem que eu deleguei e terceirizei o poder da minha vida, da minha felicidade, das minhas escolhas, da resolução dos meus problemas que eu criei, que eu trago e que eu preciso resolver. E outras pessoas vão precisar olhar para sua autoridade e liderança autoritária, distorcida. A gente está falando de Áries também, então a gente está falando do aspecto da competição dos atletas. Tudo isso foi extremamente ontem, no dia da lua nova, que aconteceu 6h30 da manhã aqui pra gente no horário de Brasília. À noite desse dia de ontem, a gente viu tudo isso, né? No dia de ontem, da lua nova de Áries, que representa os esportes, os exercícios físicos, a energia vital, a competição, os atletas. A gente viu, por um lado, o bom senso no contexto mundial, usando a energia, né, da competição, do esporte, de uma forma saudável, tendo bom senso de cancelar, adiar, frente ao cenário real e atual, o evento, né, das Olimpíadas, das Paralimpíadas, para uma oportunidade futura que garanta algo que Áries vem trazer como casa 1 no mapa astral, que é o nosso bem maior, que é a vida. Áries é aquele que inicia a vida. Ele tem uma consciência de vida, de energia vital. Por outro lado, a gente viu um ariano, né, que exerce nesse momento a cadeira, né, a figura de liderança da nação, exercendo essa liderança de forma completamente distorcida, usando o seu poder, a sua autoridade para destruir, para desorientar, né? Para não guiar as pessoas para a luz, para um bom senso, para o senso comum, para o bem-estar coletivo. Então, é bem nítido nesse momento a polaridade, e ontem com o casamento no céu do Sol, que tem a sua polaridade em si, com a Lua, que tem a sua polaridade em si, a gente está podendo ver claramente, né, o exercício dessa consciência, dessa qualidade ariana nesse momento. Então, onde que nós precisamos, com coragem, assumir a nossa autoridade, que implica em assumir o nosso poder, porque, como eu estava dizendo para vocês para finalizar o raciocínio, o Marte, que é pai do Sol nesse momento, da Lua nesse momento, do Ascendente nesse momento, né? Onde está Quiron nesse momento, onde está Lilith nesse momento, tá? E quem não sabe, já volto pro Marte, não vou esquecer dele. O Quiron é o curador ferido. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, que eu fiz pro canal Viva Melhor, com os 12 Quirons, dos 12 signos, nas 12 casas. E um Quiron em Áries são pessoas que têm a ferida de de muito medo, é a ferida do medo, porque o medo é o oposto da coragem. Então um Áries, um ariano mal trabalhado, ele vive, né, sob a força do medo. As ações e reações dele são a base do medo. E um ariano bem trabalhado, já lapidado, desenvolvido, as ações e reações, né, a reatividade do ariano, ela vem com base, né, na coragem, na confiança, no amor, tá? E o Quiron em Áries é a ferida do medo da vida. É o medo de ir para a vida. Eu não conheço fonte maior simbólica de vida do que o Sol, né? A luz. Então, como eu sempre digo, a gente oscila na nossa vida
mas normalmente a gente vem com uma tendência no nosso DNA, né, até muito bem identificado no mapa astral e pela nossa herança ancestral, se o nosso karma, o nosso dharma é o medo de acessar a nossa sombra, integrar, reconhecer os nossos aspectos sombrios que todos temos, ou se o nosso karma e o nosso dharma é reconhecer, acessar e integrar a nossa luz, né? Então, esse é um momento de todo. E aí, eu voltando para o Chiron, né? É o medo da vida. São pessoas que têm baixa autoestima, são pessoas que têm baixa autoconfiança, são pessoas que não acreditam em si mesmas, no seu potencial, na sua capacidade, na sua liderança, que tem muito medo de assumir a sua liderança perante os outros, porque toda liderança e autoridade vem com responsabilidade, né? Então, por exemplo, a figura que representa a presidência do Brasil nesse momento achou o quê? Né? Que era só fazer uma campanha de fake news, colocar a faixa presidencial, assumir esse posto e ficar curtindo a vida? Não, tem responsabilidades, né? Então agora a gente está vendo mais uma faceta do que é se excusar, né, dar declarações dúbias, dicotômicas, falar, voltar atrás, não assumir. A gente vê o tempo inteiro uma liderança que não tem liderança. A gente vê uma liderança que não assume a responsabilidade, que só quer o bônus e não quer assumir o ônus, tá? E por quê? Então, assim, um Chiron em Áries bem trabalhado nesse momento para todos nós é a gente atravessar, a gente enfrentar. Então, vamos enfrentar os nossos medos, tá? Então, precisa entrar em contato. Por isso que a gente está em quarentena, por isso que a gente está isolado, porque é pra gente estar em contato com a gente mesmo, com o nosso eu. De novo, a gente volta pro Áries. Eu. Então, quem sou eu? Onde eu estou? O que eu vim fazer aqui? Como eu posso contribuir com o próximo? O que eu vim agregar no planeta como a alma encarnada nesse momento da transição planetária? Por que eu tô aqui vivo agora? Né? Por que eu tava viajando e de repente eu tô nesse lugar? Né? Então, qual é a minha função aqui? O que eu posso? Como eu posso estar a serviço? Como meu eu ariano se coloca a serviço em prol do outro, do Libra, do oposto complementar, que a oitava superior de Libra é Aquário, o nós, o coletivo. Não é o nós, eu e você, é o nós coletivo. E o Marte, né, falando aqui para vocês que eu estava conversando do mapa, ele está nesse momento envolvido na grande conjunção capricorniana do equinócio, né, que a gente já conversou. Então temos Marte no meio, né, Marte ali, Marte o guerreiro, entre Saturno e Plutão. E um Júpiter do lado do Plutão e um nó do sul do lado do Júpiter. Então, o Marte, que é o nosso guerreiro nesse momento, o lema dele é, eu já disse, devagar se vai longe. E a gente dá 2 passos para trás para estrategicamente avaliar a situação para dar 2 lá na frente. É uma batalha interna nesse momento. Por quê? O Áries, ele não espera. Ele tem dificuldade de esperar. É aqui agora, é do meu jeito, vamos, acabou, vamos. Então, a gente está com todo um contraponto no céu capricorniano falando, espera, calma, ei, para aí, volta, ou, mais devagar, ei, vai mais lento, pensa antes de agir, mas Áries, age e depois pensa. Então, a gente está nesse momento com energias no céu bélicas, né, namastreta, a treta que habita em mim, saúde a treta que habita em você. Ontem, no horário que eu deveria supostamente estar fazendo essa live para vocês, eu não sabia que o boçal do nosso
presidente que eu não votei, ele não, jamais, nunca, né? Tava se pronunciando. Gente, os vizinhos dos prédios começaram a tretar, brigar entre eles, né? Porque tem muita gente inconsciente ainda defendendo essa criatura. E aí as pessoas, os defensores dessa criatura, daquele que não deve ser nomeado, começaram a colocar o hino nacional com um som super alto na varanda e gritar, né? E assim, essas pessoas não entenderam ainda que agora não é o momento de disputa, de egos, de joguinhos de poder, né? Como o próprio se manifestou ontem. E sim, é o momento de pegar essas polaridades e essas guerras. E, gente, agora é um momento de união. A união faz a força. Não é a força do ego. Não é a força do eu, do pequeno eu. Quero que as coisas sejam do meu jeito, na hora que eu quero, que nem uma criança birrenta. Agora é um convite planetário de crescimento, amadurecimento, tomada de responsabilidade pessoal, entendendo que a responsabilidade pessoal é uma corresponsabilidade. Tá? Esse Marte, entre o Saturno, o Plutão e o Júpiter, ele tá nesse momento precisando entender o que ele não vai mais passar pano. Não. Aqui, Marte em Capricórnio, aqui não tem mais tempo. Eu não vou mais perder o meu tempo, que eu, Marte, já, né, não tenho muita paciência para perder, mas aqui, em Capricórnio, eu não vou mais perder o meu tempo passando pano, eu não tenho mais tolerância, eu não tenho mais repertório, né, para tolerar, para aceitar o desrespeito. Então, com base em possíveis efeitos arianos ontem de entrar em contato com a raiva, indignação, irritabilidade, a ira, né? O que a gente vai, arianamente, fazer? Porque o verbo de Áries é agir. Então, qual ação, né? A gente volta para aquela frase célere do Freud. Qual é a minha responsabilidade pela desordem da qual eu me queixo? Quem votou nesse sujeito precisa tomar a sua responsabilidade, né? Quem estava com a intenção de pôr fogo no parquinho, né? De ver tal, X, Y, Z, fulano, PTO, né? Se ferrar, tá entendendo que a gente só é feliz como humanidade quando todos os seres são felizes. Então, quem estava pondo fogo no parquinho, alimentando, né? Jogando palha na fogueira, deixa eu ver onde que vai dar isso daí. Então agora tá colhendo. Saturno em Capricórnio. Colheita, amiguinhos. Colheita, humanidade. Colham os atos, as ações conscientes ou inconscientes de vocês. Entendendo que você que tá aí, ó, nesse lugar, na sua vidinha, querendo causar, pôr fogo no parquinho, né? Querendo gerar o caos, só por gerar o caos. Você que tá causando, entendi, você tá causando, né? Não tá batendo água na sua bunda. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. A água vai bater na bunda de todo mundo. Porque o que você tá fazendo aí vai atingir o seu amiguinho aqui. Você acha que você tá bem? Você tá protegido? Você tem dinheiro? Você tem trabalho? Você tem status? Você tem reputação? De nada adianta isso pra mim, meu amor. Tá? Então, agora é uma ressignificação de tudo isso, né, gente? Para o quê? Para as pessoas que estavam vivendo as suas vidinhas até agora no modo egoísta, no modo individualista, né? No modo eu estou pensando aqui, né?
no meu bel prazer, no que eu tô comendo para alimentar a minha vaidade, o meu ego, o meu eu, porque foda-se o outro, né? Aliás, o outro, nem sei quem é o outro tá tão longe. Então, muito interessante essa lua nova, esse mapa. Por quê? A gente tem na casa 4, tá? O nó do norte em Câncer. Deixa eu ver que oração. Gente, eu tô falando muito, ó, ainda tem muita coisa para falar. O nó do norte em Câncer, que é a diretriz, é para onde a gente está sendo convocado dharmicamente, como humanidade, para encontrar a cura. A casa 4, ela diz respeito ao feminino, à ancestralidade, às raízes, família, lar, habitat, nação, pátria. Ou seja, o verbo que representa Câncer, que é onde está o nó do norte na casa 4, é cuidar. Como estamos cuidando de nós mesmos, da nossa casa, né? A gente considera o nosso corpo um templo sagrado. Do que a gente se nutre? A gente se alimenta do quê? De besteira, junk food? A gente não presta atenção, não tem presença, não tem consciência. Nunca paramos para pensar no que a gente está ingerindo, né? Se a gente está presente, se a gente medita, se a gente está alimentando a nossa consciência. E assim, né, do lado de fora, em representação espelhada, a casa é o planeta Terra, né? Então, é o momento de cuidar de nós mesmos, entendendo que o nosso autocuidado, assim como a nossa autorresponsabilidade, reverbera, reflete, espelha, tem efeito no cuidado do próximo, na corresponsabilidade do amiguinho e do coletivo, tá? Um ponto muito importante dessa alunação vem nos falar da nossa força ariana de superação. Superação é quando uma ação super, vai além, ela transcende. Então, todos nós temos nesse momento a capacidade de olhar para essa situação, olhar para nós mesmos, olhar para essa crise como uma grande oportunidade de uma mudança iminente que ninguém vai poder se esquivar e se excusar mais. E a gente olhar para dentro do nosso passado, esse nó do norte em Câncer, falando, cara, olha para sua vida, olha para os seus ancestrais, olha tudo que aconteceu na história, no seu passado, tudo que você passou, olha quantas coisas você superou. Amplia, aumenta, expande a visão macro, né? Claro, vão ter situações desafiadoras nessa situação que estamos passando. Sim, a situação em si mas a gente consegue, a gente vai conseguir. Áries é o vitorioso, então nós seremos vencedores no final. Mas para a gente chegar nesse final, a gente precisa ter força da união. A união faz a força, né? Então a gente vai precisar de uma reconexão, relembrar todos os desafios que a gente passou na nossa vida também, né? Eu fiquei lembrando dos meus, cara, foi tanta coisa que eu já passei nessa vida, mas tanta coisa, tantos desafios, tantos traumas, tantos desamores, tantas perdas, tantos lutos, né? Eu fui listando os meus traumas. Quais são os meus traumas? Eu fui listando, eu fui lembrando, falei, caramba! E eu superei todos eles. Ou seja, não desmerecendo ou desconsiderando o que está acontecendo aqui agora, mas todos nós somos merecedores e capazes e potenciais de atravessar, vencer e superar esse desafio, dependendo da consciência com que cada um vai atribuir, né, ao que está acontecendo, dependendo da humildade que cada um está tendo nesse momento a oportunidade de olhar, caramba, onde eu preciso mudar? Onde eu preciso ser menos egoísta? Onde eu preciso me
desnudar do meu orgulho? Onde eu preciso abrir mão, né, da minha necessidade de ter razão? Onde eu preciso olhar para o outro? Né? Que mais? A coragem, né? A nossa força nesse momento também, além da união, é a força da vulnerabilidade. É a gente se colocar disponível para acessar a nossa vulnerabilidade. O Nó do Norte está em Câncer lá na casa 4. Então, o que no na nossa casa, no habitat interno, a gente precisa entrar em contato, que com a correria do dia a dia, com a loucura do mundo capital, que é com o masculino distorcido, produz, resultado, ganha dinheiro, capitalismo, a gente não tem tempo, não tínhamos tempo, né, de parar, de olhar, ou a gente estava distraído, ou a gente estava no modo do piloto automático de amortecer, né, tapar o buraco desse vazio, dessa carência, que o isolamento social está fazendo a gente, querendo ou não querendo, olhar e, mais do que olhar, entrar em contato, sentir. A cura vai vir do sentir. A cura vai vir do feminino. O feminino curado vai poder abraçar, acolher, integrar e curar o masculino distorcido do patriarcado, que está em pleno processo de falência. Nada disso é novidade. Claro, a gente não sabia que ia ser desta forma, nessas proporções? Não. Mas a gente sabia que isso ia acontecer. Isso está sendo nítido e claro há muito tempo, especialmente para quem estuda astrologia. O medo maior do Quiron, do curador ferido, né, de qualquer ariano, é o medo de confiar. Lá embutido na máscara, né, na carcaça da Mulher Maravilha, do Super-Homem, do Robin Hood, de todos os super-heróis, dos vencedores, dos vitoriosos, dos atletas, dos competidores. Lá no fundo, todas essas pessoas precisam entrar nesses personagens, nesses papéis, porque essas pessoas carregam a ferida da falta de autoconfiança. Elas não acreditam em si mesmas. Então, elas precisam aprender, né? Olhar para si e enxergar o seu valor, o seu senso de merecimento. Reconhecer o seu eu como integrante, né, do todo. Que é curar a ferida do signo que vem antes, que é Peixes, que é a exclusão, tá? Então, nesse momento, todos nós estamos tendo que curar a ferida do medo da confiança em nós mesmos, que nós somos sim capazes, competentes, eficazes, temos tudo o que é necessário já em nós mesmos para atravessar o que for necessário. E, como eu já disse nas outras lives, ninguém entra e ninguém sai dessa encarnação sem acordo pré-assinado com o cara lá de cima, com a deusa lá de cima. Então, não há o que temer. Claro, a gente vai acolher na nossa humanidade, na nossa vulnerabilidade, momentos de ansiedade, de angústia, de tristeza, porque faz parte. Mas a consciência maior, divina, superior a gente vai, porque não tem outro caminho senão a luz, a gente vai encontrar luz. A gente vai acessar o sol. Existe um arco-íris e uma luz no fim desse túnel. É só a gente ter paciência, presença, determinação, resiliência, comprometimento, responsabilidade, seriedade para a gente lidar e enfrentar esse momento juntos, como humanidade, tá? A cura vai vir do feminino porque as águas, o elemento água tem a capacidade de transcender e transformar, tá? Então, a cura ela vai vir da transformação da dor em amor, da transformação do veneno em antídoto, da transformação do velho para o novo. E isso a gente só vai conseguir na força das águas, da compaixão,
da aceitação, do perdão, da gratidão, tá? É um momento da gente deixar de ser vítima, da gente assumir a autorresponsabilidade. Eu tirei 3 cartas ontem para a lua nova, no meu oráculo das deusas sagradas. E eu trouxe para vocês. Eu acho que eu ainda tenho um tempinho. Será que eu tenho? São tão lindas, porque elas foram perfeitas. A primeira que saiu é a deusa Nukuá, que é a deusa, olha que linda, da ordem, tá? E ela diz o seguinte, vou pegar aqui para vocês. Tomara que eu tenha tempo. Nukuá, Nukuá. Nukuá. Aqui. Ordem. Olha que linda a poesia dela. Há um caminho e eu sou esse caminho. O caminho da natureza que se move em todas as coisas. No início, criei o padrão universal. O modo como as coisas são, o modo como as coisas fluem e o modo como as coisas devem ser. Então, ordenei as estações em sequência, harmonizei as encostas das montanhas, organizei os oceanos, até que tudo estivesse auspiciosamente arranjado. Eu sou a ordem natural das coisas, eu sou o caminho. Essa é uma carta que está convidando para a gente respeitar a ordem das coisas, a hierarquia na lei sistêmica. Né? Existe algo que veio antes, que a gente não está respeitando. Por que o nó do norte está em câncer lá na casa 4? Por que o coronavírus, que é o corona, acessar a consciência, né? Está trazendo tanto enfoque para os idosos, para as raízes? Porque precisa de uma cura, uma pacificação, uma integração dessas raízes, dessa ancestralidade. Precisa de uma cura aqui, com a ordem. Precisa de um respeito aos limites, tá? Áries, né? Meus e do outro, Libra. Para termos relacionamentos mais saudáveis, numa troca equilibrada, segundo a lei sistêmica, de dar e receber. Mas respeitar a ordem significa que a gente vai precisar ou abarcar com a culpa consciente ou inconsciente, de perpetuar, né, a tradição, ou seja, permanecer apegado à velha forma de ser, de pensar, de agir, de reproduzir as crenças limitantes, os mesmos padrões, ou a gente vai falar muito grata pela vida que eu recebi, honro, recebo com gratidão e faço o meu melhor, fazendo as minhas próprias escolhas, né? E aí eu arco com a culpa consciente nesse sentido de estar traindo o sistema. E tudo bem, porque isso é intrínseco. A ordem natural da vida é a evolução. Então, quais são as resistências e a rigidez da velha ordem que está querendo que o sistema, que está em plena decadência e falência, continue, né, sendo que já caiu. A segunda carta, tomara que dê tempo, é Kali, né? Então, no cu eu tirei como a representação do passado. A Kali eu tirei como representação do presente. A Kali é a deusa do medo, tá? E olha o que a Kali diz pra gente. Ai, tomara que dê tempo, gente. Cadê a Kali? Kali. Medo. Sou a dança da morte que está por trás de toda a vida, o derradeiro horror, o último êxtase. Sou a existência. Sou a dança da destruição que porá fim a este mundo, o vazio intemporal. A boca sem forma que devora. Sou o renascimento. Deixe-me fazê-la dançar para a morte. Deixe-me fazê-la dançar para a vida. Você vai superar os seus medos para dançar comigo? Vai permitir que eu corte a sua cabeça e beba o seu sangue? Então você se separará de mim? Enfrentará todo o horror, toda a dor, todo o sofrimento e dirá sim?
Eu sou tudo o que você teme, tudo o que aterroriza. Eu sou os seus medos. Você vai me enfrentar? E, para terminar aqui, que eu acho que vai acabar o tempo, a carta do futuro é a Sedna, que é a vítima. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Que a gente está num processo de transição planetária e transgressão ancestral, ruptura, liberação, revolução, reforma social, patriarcal, política, pessoal, da era de peixes, a era da vítima. A vítima está ficando para trás. Sem vítima, sem sofrimento, que existe nesse momento? O vácuo, o vazio, o nada, o desconhecido, que dá medo, né? Porque a gente até agora ficou reproduzindo o sofrimento, o ciclo sadomasoquista. Vamos lá, Sedna, para dar tempo aqui de vocês ouvirem. Sedna, a vítima. Meus dedos foram decepados, bateram em mim, fui ferida, machucada, mentiram para mim. Fui traída, fui abandonada. Meu sofrimento era imenso. Mas lá embaixo, nas profundezas, no coração do oceano, onde me deixaram para morrer, compreendi minha impotência. O modo como vivi minha vida desamparada e com medo, sempre numa atitude passiva, em vez de ativa, e percebi o que eu fiz. À medida que a compreensão expandiu a minha consciência, peixes e mamíferos aquáticos cresciam dos meus dedos cortados. Transformei-me num velho prato de comida, aquela que sustentou sua gente e não mais uma vítima. Palmas! Arrou! Gente, isso significa dizer, calma, calma. Inspira, respira, não pira, dança, medita, escreve, pinta, toca violão, compõe uma música, cria um novo projeto, aproveita a energia de Ares para criar um novo projeto, pensa no coletivo, muda o seu eu. Se você já está evoluído, evolui mais, porque tem que pensar mais no amiguinho, no coletivo, tem algo novo para ser feito, tem um potencial, um dom e talento seu querendo ser revelado, uma luz divina muito grande. Você não precisa ter medo do seu ego, do seu poder, porque é você, a consciência que está no comando. Chega de vergonhas, chega de preconceitos, chega de tabus, chega de sabotagens, de diminuições. É o momento de ocupar o seu espaço. Isso que eu acabei de ler da Sedna, a última frase, é a coroação da transição planetária, que significa sair da posição de vítima para assumir o protagonismo das nossas vidas. Entendendo que agora, né, esse protagonismo é tudo que nossas almas estavam querendo, que elas esperaram por milênios, dimensões, muito tempo para estar aqui agora, porque agora não tem mais um presidente, um político, um governador, um vereador. A partir de agora, todos nós ocuparemos, como consciência coletiva aquariana, a responsabilidade saturnina pela nossa casa, pela nossa terra, através da consciência de eu, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, nas mudanças pequenas, micro, e as mudanças macro também. A gente está falando de aquário, a gente está falando de casa 11. Casa 11 é a casa oposta complementar à casa 5, que é leão. Então, quem escolheu a parte luminosa, saudável da luz de leão, quem escolheu o Mufasa, a gente vai fazer uma obra linda no mundo. A gente vai ter uma savana com uma beleza, respeitando e incluindo a diversidade, né? Que cada ser
compõe e merece, leoninamente, estar aqui. Agora, algumas pessoas encarnadas no planeta nesse momento estão usando seu livre-arbítrio para não escolher ir para o caminho do Mufasa, e do Simba, e da Nala, e dos seres de luz. É verdade. Todos nós temos luzes e sombras, eu inferior e eu superior. Em essência, em consciência, a gente não é nenhum nem outro. A gente é o eu observador, a gente é neutro, né? Mas a gente fica nessa dança o tempo inteiro. E tem algumas pessoas nesse momento que, por orgulho, vaidade, apego, medo de acessar a luz, estão escolhendo o Scar. A vaidade, a ganância, o poder pelo poder, né? O egocentrismo, a necessidade de reconhecimento, de ser alguém, usando de artifícios, né? Usando de estratégias sujas, densas, baixas. Pelas constelações sistêmicas, absolutamente todos têm a sua serventia e precisam ser incluídos dentro do sistema. Por isso que agora também é um salto quântico e a finalização da Era de Peixes para que a gente acesse a nossa compaixão, para que a gente olhe esses seres que estão escolhendo a sombra por desconhecer a luz, pelo medo de conhecer a luz, pelo medo de acessar o perdão, a compaixão, a cura, o amor, porque são seres que ficaram muito tempo reproduzindo e perpetuando o sofrimento. São seres que não sabem, desconhecem, né? É a morte do ego. Porque se eu parar de reproduzir um padrão de sofrimento, eu não sei mais quem eu sou, porque o meu eu está baseado nesse sofrimento. Então, para quem está conseguindo enxergar isso, a gente vai precisar realmente desenvolver muita compaixão para olhar todas as atrocidades, né? Porque nós já estamos trabalhando na compaixão com quem não está na frequência da consciência há muito tempo. Então a gente vai precisar mais ainda agora para olhar nesse momento crucial. A gente ainda vê atitudes, atos, como a gente viu ontem à noite, de reprodução do sofrimento, do caos, da competição, do ego, da vaidade, da arrogância, da prepotência, do egoísmo. Porque é muita prepotência, é muito orgulho, é muita arrogância frente a tudo que está acontecendo perante a soberania maior da vida, você afrontar a vida e dizer que é apenas uma gripezinha. E que, como eu sou atleta, então, né? Então, quanto a isso, eu vou... isso nem vai me pegar, nem vai me abalar, né? Então, bem menos, né? Volta aqui. Baixa a bola, tira esse rei da barriga, né? Vamos desinflar esse ego, né? E então a gente vai precisar ter muita compaixão para olhar esses seres, porque esses seres que estão reproduzindo o sofrimento, a inconsciência, são seres que têm uma profunda ferida. Profunda, que estão querendo a luz do holofote a qualquer custo, a qualquer preço. Pague o preço que for, mesmo que seja a vida de alguém. Porque não tiveram reconhecimento, amor, pertencimento nessa vida, tá vindo de muitas vidas passadas e dimensões nesse rolê, que todos nós temos. Vocês conhecem alguém aí que nunca passou por isso? Mas é a frase do Sartre, o que você vai fazer com aquilo que te fizeram? Então, quem não se trabalha, quem não busca autoconhecimento, quem não tem um coração compassivo, quem está extremamente ferido, todo mundo tem uma ferida. Todo mundo, a gente está encarnado aqui nesse momento para curar, né? Agora, de que forma a gente vai fazer isso? Como crianças mimadas, birrentas? Ou como seres que estão sendo convocados nesse momento para um amadurecimento,
né? Um amadurecimento espiritual, um amadurecimento quântico, um amadurecimento planetário. É grande. Quem não tiver, não vai para frente. Não vai. Muita gente vai ficar. De tempos em tempos, o planeta faz isso. De tempos em tempos tem uma limpa. Tem uma limpa. Acontece. É a natureza, é a ordem. É a ordem orgânica da vida. Né? Para reestabelecer o equilíbrio do dar e receber e o senso de pertencimento, a ordem vem e estabelece através do caos uma nova ordem. Vocês não estão respeitando, né, a vida. Então eu vou fazer alguma coisa, porque, né, falando não está resolvendo. Certo? Que mais? Acho que eu falei tudo. Muito interessante também, né, nesse momento de parada e reflexão, para todos nós, a gente está sendo convocado a ver o que a gente dá valor na vida, o que é importante, a vida em si, né, os afetos, um abraço, um beijo, um calor humano, coisas que não se precifica, que capitalismo nenhum compra, que tem valor e que não tem preço. São imensuráveis, né? E nesse momento de parada, o outro lado de Áries é Libra, né? E são os relacionamentos e a diplomacia. Então, algumas pessoas nesse momento estão sendo convocadas para falar: chega, não mais. Aqui não tem diplomacia. Não é não. Ele não. Não tem mais tolerância para desrespeito, para banalização do crime. Não tem mais, né? E outras pessoas estão precisando trabalhar a agressividade para uma canalização criativa e também para uma certa parcimônia, uma diplomacia. E nesse momento que todos nós estamos sendo convidados a parar, a gente realmente trazer, porque o Áries, o ariano, ele é muito honesto, é a autenticidade. Então, nesse momento, qual é a autenticidade do nosso ser? O que o nosso ser, a nossa alma, sente, quer, gosta de fazer? Né? Porque assim, pessoas que estavam até agora vivendo numa desculpa na vítima, eu não vou fazer o que eu gosto, porque eu tenho que sustentar X, Y, Z, porque eu tenho fulano, porque eu tenho família, porque eu tenho filho, porque eu não posso mudar, blá, blá. Acabou a desculpa do eu não posso mudar. Acabou. Não tem mais tempo nem espaço. Né? Então, o que te move? Porque o Áries, ele age pelo que move ele. E esse movimento é um impulso passional, é uma paixão, é um fogo, é uma intuição. Não tem espaço para dúvida, que é o oposto complementar dele, que ele precisa até aprender, né, a pensar antes de agir muitas vezes. Mas que a gente possa conectar aqui com essa força, Ariana, esse fogo para, caramba, o que eu faria se eu não precisasse ganhar dinheiro? O que me move? Né? O que me dá paixão? O que me dá tesão? Caramba, faz tanto tempo que eu não faço algo que eu gosto, porque também o meu gostar, o meu fazer tá vinculado, dependente de alguém, tá pra fora, né? Porque eu não sei quem eu sou, não sei quem sou eu não sei, que ótimo. Se você não sabe, perfeito, maravilhoso, tá no lugar e na hora certa, vai descobrir. Porque não tem mais como fugir agora. Não, eu vou só aqui fumar um cigarro, eu vou comer um doce, eu vou encontrar fulano, eu vou sair de casa, eu vou numa balada, eu tenho coisa pra fazer, eu não tenho tempo, eu tenho que pagar conta. Não dá mais, tá? O Instagram me avisou que faltam 24 segundos, eu vou tirar uma atitude para todos nós do livrinho das atitudes. Vamos lá. Opa! O que saiu aqui? Saiu a introdução. Tome uma atitude participativa, tá? E é isso, gente. Gratidão, acabou o tempo.